a nossa vida, Jesus, nós somos contagiados pelo Espírito Santo de Deus. E o poder de Deus, ele mostra as maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. E por isso nós estamos sempre alegres, felizes. Queremos passar para as pessoas aquilo que Jesus fez por nós. E aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. E aquilo que Ele pode fazer na vida de outras pessoas. A Bíblia, Jesus recomenda: fale e não fale, não se cale. Então, quando o homem encontra-se com Jesus, quando ele entrega a sua vida a Jesus, quando ele aceita Jesus como Salvador, alguma coisa muda e muda completamente na sua vida. E muda para melhor. Ninguém que aceita Jesus, ele recebe uma mudança e essa mudança é para pior. Essa mudança é sempre melhor. É sempre melhor. E nós devemos dar graças a Deus, porque nós estamos aqui para falar desse Jesus. Eu quero ler com os irmãos, nesta hora, um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. No versículo, eu não perdi, porque eu não escrevi. Marcos 10, de 46 até os 52, para a memória. Marcos 10, de 46 até o verso 52. Diz assim o texto. Já encontraram? Amém? Socorro? Diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja, que eu tenha vista, que eu possa ver. E a Bíblia, o texto diz que imediatamente ele passou a ver e começou, dali em diante, ele passou a seguir a Jesus, louvando e glorificando a Deus, porque por aquilo que Deus fez na sua vida. Meus irmãos, antes de nós falarmos, nós vamos orar. Eu vou pedir à irmã da Sônia, quem é?
Lúcia para orar nesta hora, pedindo a Deus a direção, a orientação de Deus para esse momento. Amém. Meus irmãos, uma pergunta: quanto vale um mendigo? O cego era quem? Era um mendigo. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ele estava na cidade de Jericó fazendo o quê? Mendigando. Pedindo pão, pedindo esmolas, pedindo alguma coisa naturalmente para saciar a sua fome, para saciar a sua sede, né? Porque ele não tinha condições de trabalhar, ele não podia ver. Jesus disse certa vez que uma alma vale mais do que todas as coisas deste mundo. Jesus nos valorizou, Deus nos valorizou de uma maneira tão especial, e nós somos tão especiais para Deus, muito embora pecadores, muito embora não sendo merecedores, mas nós somos tão especiais para Deus, que Deus permitiu que nós nascêssemos, crescêssemos e estivéssemos vivendo, e estivéssemos aqui para a glorificação do seu nome. Quando a irmã estava falando aqui, eu estava ali sentado, estava pensando, mas é isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. É isso que o Espírito de Deus trabalha na nossa vida, para que nós possamos glorificar a Deus e reconhecer que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo miseráveis, carentes da graça e da misericórdia de Deus, Deus tem sempre misericórdia de nós. E nós temos um valor todo especial para Deus, não porque nós merecemos, mas porque Deus é amor, porque Deus é bondade. O evangelista João, escrevendo no capítulo 3, 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida é a coisa mais preciosa que nós temos. A vida é a coisa mais preciosa que nós temos. E, continuando, eu vou mais à frente um pouquinho, a nossa visão, a vista, ela é uma das coisas que nós, com certeza, é uma das melhores coisas que nós achamos. Eu fico pensando num cego que não pode ver, que não pode enxergar, que não tem como ver. É uma situação difícil, ainda mais o mendigo. Existem alguns cegos que trabalham, né? Tem lá a sua profissão, tem lá o seu trabalho, e ele faz com que ele possa sobreviver de alguma coisa. Esse cego vivia pedindo esmola. Ele não podia enxergar. A cidade de Jericó era uma das mais belas cidades daquela época. Era a cidade das palmeiras, era a cidade das rosas. E eu fico imaginando aquele homem, o desejo que ele tinha de um dia poder ver as belezas da sua cidade. Eu fico imaginando aquele homem, como ele era ansioso em um dia ver os jardins suspensos daquela cidade, as belezas daquela cidade, as palmeiras daquela cidade, as flores daquela cidade, a ansiedade que ele tinha, o desejo que ele tinha em ver a cidade de Jericó. E ele não conseguia ver, porque ele era cego. E eu fico pensando, meus irmãos, o homem, quando ele não conhece a Jesus, quando ele não
ainda não entregou a sua vida a Jesus, ele ainda não aceitou a Jesus, ele é espiritualmente ele é cego. Ele não pode ver as belezas de Jesus, ele não pode ver as maravilhas, ele não pode ver as coisas que Deus preparou para cada um de nós. E quando a cegueira é espiritual, ela é muito pior do que a cegueira material. Porque a cegueira espiritual, você pode romper essa cegueira espiritual e abrir os olhos da fé e aceitar Jesus como Salvador. E ter um encontro pessoal com Jesus. E ter um encontro com Jesus e confessar a Jesus os seus pecados. Falar com Jesus das suas necessidades. Falar com Jesus daquilo que ele precisa. Daquilo que ele necessita. Então, outra coisa também que eu queria dizer para os irmãos. A vida, ela é tão preciosa e nós devemos dar tanto valor à vida que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, já dissemos isso. Eu queria só fazer uma colocaçãozinha para os irmãos. Segundo a medicina, a ciência, no momento da corrida do óvulo, do encontro sexual para a fertilização, são entre 2 milhões e 600 a 3 milhões de vidas que correm. E sabem quantas sobrevivem? Quantas? Uma é você, é a irmã, sou eu, você. As outras morrem todas. E se todas as outras morreram neste momento, e se Deus permitiu que eu estivesse aqui, é porque Deus tem algo especial para mim. Se Deus permitiu que a irmã estivesse aqui, é porque Deus tem algo especial para mim. Se Deus permitiu que vocês estivessem aqui, é porque Deus tem algo especial para vocês. Deus tem algo especial para a nossa vida. Nossa vida é preciosa, tem um valor imenso. E quando eu perguntei quanto vale o mendigo, é porque o mendigo tem uma alma, que essa alma vale mais do que todas as coisas deste mundo. Como é que aquele homem vivia? Mendigando, pedindo as coisas. Irmãos, há muita gente nos nossos dias mendigando as coisas que o inimigo coloca na sua frente. Existem muitas pessoas vivendo das migalhas, das coisas que o inimigo de nossas almas coloca na nossa frente. Ele começa com uma coisinha pequena, né? Ele é astuto, ele é astucioso, né? E ele começa a começar a te enganar com uma coisinha que é boa, ele diz que é boa, ele coloca na sua cabeça, na sua mente, no seu coração que é bom, e dali você vai, quando vê, você... A irmã estava falando aqui, eu estava prestando atenção, né? De uma pessoa que o inimigo consegue tirar daquela vida algo precioso em que ela precisa, e que é a salvação em Cristo Jesus. Ele consegue desviá-la da direção de Jesus, e ela está indo cada dia mais, o tempo está passando, e pode passar, e ela pode, então, até não ter um encontro com o Senhor Jesus. Aquele moço vivia mendigando. A outra coisa que eu quero pensar com os irmãos é a necessidade daquele cego. Qual era a necessidade daquele cego? Era ver. A maior necessidade dele naquele momento era ver. Imagine um cego. Nós temos uma passagem na Bíblia que fala de um homem coxo, um homem cego que há 38 anos que ele não conseguia enxergar. Não já imaginaram isso? 38 anos sem enxergar, sem conseguir ver, só via escuridão. O homem sem Deus, ele vive, o tempo que ele vive aqui nessa terra, ele vive na escuridão, muito embora ele seja enganado, ele esteja sendo enganado, que ele está num momento de alegria, que ele está com o seu coração alegre, e que ele está com o seu coração aberto, mas isso é são momentos, são coisas momentâneas, são dias momentâneos, são horas momentâneas, mas aquilo passa e no outro dia ele continua a mesma coisa. Continua triste, com aquele vazio dentro da alma, com aquele vazio dentro do coração. É a falta de Jesus no coração
do homem. É a falta de Jesus no coração do homem. Outra coisa que eu quero pensar com os irmãos, que Jesus passava na cidade. Jesus entrou na cidade. E aquele moço soube que Jesus, aquele cego soube que Jesus ia passar ali com os seus discípulos e acompanhado de uma grande multidão. E eu fico pensando na alegria daquele cego. Eu vejo estampado na fisionomia da irmã e dos irmãos que estão aqui, que já encontraram com Jesus, que já tiveram um encontro com Jesus, a alegria estampada no rosto de cada um por ter encontrado com Jesus. E aquele moço, quando ele sabe, alguém fala com ele, olha, Jesus está passando, Jesus está chegando na cidade. Eu imagino a alegria daquele homem. Eu imagino a satisfação daquele homem. É Jesus. E ele já tinha ouvido falar em Jesus. Ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele nunca teve uma oportunidade. E eu quero dizer, meus irmãos, meus queridos, aqueles que ainda não têm Jesus, hoje é o momento da oportunidade. Nós precisamos aproveitar o momento de oportunidade que nós temos, porque às vezes a oportunidade passa e ela nunca mais ela volta. Aquele homem, no momento em que ele soube que Jesus ia passando, que ele ia passando na cidade, ele começou a clamar e a gritar. Ele ouviu o tropel da multidão, ele ouviu o barulho da multidão que acompanhava Jesus. E então, ele ouvindo aquele barulho, ele começou a clamar e a gritar por Jesus: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, é isso que o pecador precisa fazer. É isso que aquele que não tem Jesus precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer, porque nós também precisamos da misericórdia de Deus. Mesmo já um dia aceitando Jesus, nós precisamos da misericórdia de Deus. E aquele homem, aquele cego começou a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E quando ele começa a gritar, a multidão o repreendeu. Falou com ele: olha, não adianta. Não adianta você gritar que Jesus está acompanhado de uma grande multidão, seus discípulos estão com ele, e ele não vai te atender. Ele não tem tempo agora para te atender. Fica quieto aí, fica no seu canto, cala-te aí, fica quietinho aí, porque Jesus não vai te atender. Às vezes, meus irmãos, o inimigo toca nos nossos ouvidos: você não tem jeito mais não. Jesus nem está sabendo que você existe. E a pessoa coloca isso na mente e no coração, e ele acha: sabe que eu não valho nada mesmo? Sabe que não tem jeito para mim mais? Eu visitei eu fiz uma visita lá na 38, em Irajá, e lá eu encontrei um elemento que estava lá cumprindo pena, mas um elemento, uma conversa mais maravilhosa. Uma pessoa que você dá vontade de conversar com ele o tempo todo. Eu comecei a conversar com ele, comecei conversando com ele, conversando. E ele chegou ao ponto que ele disse para mim assim: irmão, não tem jeito para mim, mano. Eu estou aqui, estou cumprindo pena, sei que vou sair daqui, não tem jeito para mim mais. Eu já matei tanto, eu já fiz tanta coisa que não devia fazer, eu já fiz tanta coisa que desagrada a Deus, não tem mais jeito para mim. Eu comecei a conversar com ele e disse: olha, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue, morreu por nossos pecados, morreu por mim, morreu por você, para que através da morte e sacrifício de Jesus, um dia nós alcançássemos a vida eterna, um dia nós tivéssemos a vida eterna. Eu conversei muito com aquele moço, depois eu não voltei mais lá, não sei o que aconteceu com ele, não sei, deve ter saído, e não sei hoje por onde anda, porque eu não soube mais notícia dele. Então, Jesus veio realmente para aqueles que precisam. Por quê? Porque todos nós precisamos de Jesus. Quem é que vai dizer que não precisa de Jesus?
O coral da nossa igreja, não sei se os irmãos se lembram, né? O coral cantava um hino que dizia assim: eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus, pecador vem para a luz que resplandece na cruz. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus. Então todos nós precisamos de Jesus. E aquele cego começou a clamar e a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês não sabem o que aconteceu através do texto. Jesus não está nunca ocupado para aqueles que o buscam. Nunca falta tempo para Jesus atender as pessoas, sejam elas de que cor, de que tamanho, de que idade, de qualquer circunstância que seja na vida daquela pessoa. O que ela já cometeu não importa, o que importa é que nós seremos de agora em diante. Jesus não quer saber do nosso passado, Jesus quer saber do que nós seremos do momento em que nós aceitamos Ele em diante. Como vamos viver, como vamos dar testemunho, como vamos falar dele, como vamos anunciar a sua palavra, como vamos anunciar o Evangelho, como vamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus está sempre pronto para nos atender. Quando a multidão falou com ele: olha, fica quieto no teu canto, Jesus não vai te atender, a multidão está aí, necessitada, os discípulos estão com ele não vai te atender. Vocês não sabem o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus parou, fez o quê? Mandou chamar o cego. Mandou chamar o cego. Ele desprezou não sei quantas pessoas tinha. Naquela época, uma multidão, normalmente eram 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, que eles andavam, as multidões, né? Principalmente nos dias de Jesus, eram mais ou menos 3.000, 5.000 pessoas. Jesus abandonou toda aquela multidão, simplesmente por causa de um cego. Simplesmente por causa de um cego. E ele chega perto do cego e diz: o que quer que eu te faça? Meus irmãos, essa pergunta deve ficar tocando na minha. Jesus está perguntando nessa tarde: o que quer que eu te faça? Mas ela tem uma resposta. A resposta do cego foi uma resposta muito precisa. O que ele disse? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja, que eu possa ver, que os meus olhos sejam abertos para que eu possa ver. Mas o cego já estava entendendo, já estava falando que ele precisava ver as belezas eternas, as belezas celestiais, o lugar que Jesus foi preparar. Como disse lá no Evangelho de João: eu vou preparar lugar, se não fosse assim eu vou preparar lugar. E Jesus disse: eu quero que aonde eu estiver, vós estejais também. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quando a Bíblia, Jesus disse: eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam também. Por isso é que ele disse que lá há muitos lugares. Existe lugar para todas as pessoas que aceitem Jesus, que aceitam Jesus como o único eterno Salvador. O que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu tenha vista, Senhor, que eu veja, que eu possa ver. É isso que o cego queria. Meus irmãos, é isso que o homem sem Jesus precisa querer. É isso que o homem sem Jesus precisa ver. É isso que o homem sem Jesus, que a mulher sem Jesus precisa querer. É isso que o jovem, o adolescente, a criança sem Jesus precisa querer. É ver as belezas que Jesus preparou para ele na eternidade. O apóstolo São Paulo diz que as coisas deste mundo não se podem comparar com as coisas celestiais, com as belezas celestiais que Jesus foi preparar para nós lá na eternidade. E o cego disse: eu quero ver. Eu quero ver. Mas eu quero ir mais além um pouquinho. O interesse de Jesus por aquele homem. Qual o interesse que Jesus tinha naquele homem? O que a gente poderia ver? O que a gente pode ver no mendigo jogado debaixo daquela ponte ali onde nós passamos? Qual será a nossa
atitude, qual será a nossa visão daquela pessoa que está ali, porque é uma pessoa que tem alma, tem espírito, tem vida. Talvez, muitas vezes nós passamos em determinados lugares, quando nós vemos uma pessoa nessa situação, o que a gente faz? Coitado, né? Coitado. E às vezes nós não damos muita importância. Mas Jesus para toda aquela multidão, Jesus para os discípulos, Jesus para aqueles que o acompanhavam e se interessou por aquele homem. Se interessou por aquele homem. Outra coisa também que eu quero pensar aqui, meus irmãos, a alegria daquele homem de poder ver. A alegria que aquele homem sentiu, que aquele cego sentiu de poder ver. Um homem que há tanto tempo que nunca havia visto coisíssima alguma. A alegria. E quando nós pensamos na alegria daquele cego, daquele homem, eu fico pensando na alegria da irmã ali. Ela já está até agradecendo pelo batismo. Agradecendo a Deus porque foi batizada. O batismo ele não influi na salvação, mas ele é uma ordenança de Jesus. Ele é um cumprimento da palavra. É a ordenança do Senhor Jesus. E Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Jesus disse mais ainda: olha, a salvação que eu vos dou, a visão espiritual que eu vos dou, ninguém pode tirar. A salvação que Jesus dá, ninguém pode tirar. Há muitas pessoas que acham que o salvo perde a salvação. Salvação não é brincadeira de criança. A mamãe pega, chama o filho e diz assim: olha, dá um presente e diz: ó, se você não se comportar, o que você faz? O que ela faz? Toma um presente. A salvação é um presente de Deus. Jesus Cristo é um presente de Deus enviado a este mundo para nos tirar da miséria, do lamaçal do pecado. O salmista, no Salmo 40, o que ele diz? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Aquele que aceita Jesus, ele está firmado na rocha que é o próprio Jesus Cristo. Aquele que aceita Jesus, ele tem a convicção, ele tem a certeza de que um dia, quando ele partir deste mundo, ele vai morar na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista no Salmo 23, no último versículo, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Por quanto tempo? Por longos dias, eternamente. 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 Finalmente, meus irmãos, eu quero pensar na gratidão daquele homem. Eu imagino como é que aquele homem saiu dali, pulando, saltando, gritando, dando glórias a Deus, dando aleluia, louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, porque havia acontecido nele, nos olhos dele, na visão dele, a abertura da visão espiritual. Ele estava alegre, feliz. Eu fico pensando na irmã, nessa alegria contagiante, né? Aquele homem foi a mesma coisa, eu penso assim. Ele saiu correndo, eu entendo que ele estava falando com todo mundo, e gritando, e anunciando, e pregando, e falando: olha, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Mas ele já não estava falando da cura material, ele já estava contagiado, que ele já estava falando da cura espiritual, porque ele agora podia ver, ele tinha como ver o local aonde ele ia passar a eternidade. E você, meu querido, você que ainda não tem Jesus, onde vai passar a eternidade? Aqui nessa terra? Ou lá no céu? Onde Jesus foi, ele disse que foi
E lá existe lugar para todos nós. E eu quero falar, terminando, na gratidão daquele homem. Nós precisamos, meus irmãos, ser gratos a Deus pela misericórdia que Deus tem por cada um. Pela misericórdia de Deus. O profeta disse que se não fosse a misericórdia de Deus, nós não existimos. Se não fosse a misericórdia de Deus, a irmã não estaria aqui agradecendo a Deus pelas bênçãos. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em tudo dai graça, mas principalmente dai graça pela salvação. Salvação quer dizer favor imerecido. Nós não merecemos nada de Deus, mas pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Deus envia Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que através de tudo isso, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, nos desse o privilégio de termos os nossos pecados perdoados e termos o direito de entrar nas portas celestiais, entrar pelas portas. E a Bíblia, a palavra de Deus, e aqui eu termino, diz que quando nós lá no céu chegarmos, o Senhor Jesus será o primeiro a nos receber. O primeiro abraço que vamos receber lá no céu é de Jesus. Ele vai nos encontrar na porta do céu e vai nos abraçar e vai dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Feliz é aquele que vai nesse dia receber o abraço de Jesus e vai ouvir essas palavras de Jesus: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar nesse dia. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque Tu nos deste o privilégio e a oportunidade nesta hora de falar contigo, Senhor, de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença, de sentir o Teu Espírito, Senhor, de rasgar os nossos corações diante de Ti, ó Deus, para que possamos, ó Deus, com os nossos corações gratos, louvar o Teu nome, porque Tu enviaste Jesus para morrer em uma cruz, em nosso lugar. Nós não somos merecedores, não somos merecedores da Tua graça, da Tua misericórdia, né? O Senhor tem tido cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos amparado, tem nos guardado e, acima de tudo, ó Deus, tem colocado a Sua mão sobre cada um de nós, e o Teu Espírito tem trabalhado e agido nos nossos corações, e por isso nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela vida desta irmã que está fazendo aniversário, desta irmã que está agradecendo a Deus, desta irmã que está conosco nessa tarde, louvando o Teu nome, porque Tu operaste milagre na vida da Tua serva, é o milagre da salvação. Eu te peço por aqueles que estão aqui, que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, que esta tarde, ó Deus, possa ser uma tarde de encontro com o Senhor Jesus. Perdoa o nosso pecado, ó Deus. Recebe a nossa oração. Recebe a gratidão dos nossos corações. Amém. Nós oramos no nome santo, doce e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. A Bíblia diz lá em Isaías 55, fala que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto.
E agora nós vamos ouvir algo que o Edson tem para nos falar. Irmãos, com certeza, né, Deus confirma aquilo que Ele quer falar com a gente. Eu tinha falado com o irmão Lorival, assim, que eu tinha uma necessidade de falar uma coisinha, né, para a irmã Sônia. E aí, quando a roda começou, já Deus confirmando, porque o texto que ela leu foi uma das respostas que eu queria falar. E a outra foi que eu sempre fui comparado ao Bartimeu, porque eu estava cego. Aí o irmão Lorival vai não sabia o que ele ia falar também. Então, é Deus confirmando. Para falar, porque eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, né? Que esse Jesus que transformou a vida da irmã Sônia, ele também me transformou. Eu fico pensando, cada vez que eu estou num culto, numa oração, eu penso que eu poderia estar ou lá no Canidé ou lá em Juazeiro, celebrando a missa, né? Porque faltava um ano para eu me ordenar padre, né? Estudei até, a irmã Helenice já me viu de batina, eu celebrando missa na Nossa Senhora da Conceição lá em cima. Ela já me viu de batina, então faltava pouco tempo. E eu não gostava de crente. Por que eu não gostava de crente? E falava que eu nunca ia ser crente. Mas antes dos irmãos entenderem, Deus tem um propósito. Os irmãos imaginam, eu sou filho único, meu pai tem 1 ano e 4 meses que faleceu, agora só está eu e minha mãe. Minha mãe me teve com 12 anos, eu nasci em outubro, minha mãe fez 3 em janeiro. E ela queria me perder. Aí ela caía de barriga, pulava, tanto que eu nasci pelos pés. Já estava passando do tempo. O irmão pode comprovar e falar isso, mas quando Deus quer, não tem jeito. Né? Se Deus... Aí minha mãe pegou e falou, tá, já que nasceu, eu fiz uma promessa para São José, então vai se chamar José. Aí meu nome é José Wellington, né? E meu primo é padre, aí ficou naquela minha cabeça. Mas aí ela viu que eu não me perdeu, aí ela teve uma ideia, vou trocar você por uma casa, isso no Ceará. Eu sou cearense, vim pra cá com 3 anos. Mas aí ela pegou, viu que tinha 4 pessoas já querendo, né? Ela falou assim, não vou fazer isso. Mas não sabia cuidar, eu nunca nem mamei no peito, porque ela era muito magra. Uma criança, 13 anos, né? E falou, não vou fazer isso. Aí eu fui criado por minha madrinha, com os 3 anos, ela e meu pai me trouxeram pra cá. Né? Aí minha família falou que eu não ia ser nada, tal, que eles assim, sempre beberam, que o sonho que eu tenho é minha mãe ainda ser convertida a Cristo Jesus. E sempre beberam, eu nunca bebi, nunca fumei, né? Foi por minha assim, opção eu entrar no seminário, meu primo é padre do Vasco, aí eu pegando falando assim, como é que um crente fala que eu não vou ter salvação? Se eu nunca bebi, se eu nunca matei, se eu nunca roubei, né? Se eu falo de Jesus, se eu falo de Maria. Então, pois é o que eu falava sempre. Como pode isso? Mas um dia, Deus é tão bom, que aí eu já vou terminar, que faltava 1 ano e pouco, né, para eu me ordenar já padre, e eu fui conversar com o meu professor. E Deus usa também pessoas, né, praticamente que não é evangélica. Porque se meu professor fosse evangélico, eu não acreditaria. Leonardo Boff, estava dando aula no último período pra gente, já fazia batismo. Eu ia ficar 1 ano na igreja de São Brás, ali em Madureira, depois eu ia para Canidé e para o Juazeiro, o Padre Cícero, né? E talvez fosse para São Paulo, para Aparecida, né? Para Aparecida do Norte. Aí eu peguei e falei assim, professor, eu estou louco para me ordenar porque eu mesmo quero carregar no meu ombro o andor do santo que eu estiver. Eu quero carregar o andor e rezar o texto. Aí o professor sentou comigo e falou assim, José, você jamais poderá fazer isso. Aí ele pediu que eu abrisse a minha Bíblia católica, que eu tenho até hoje, né, Isaías 46, e pediu que eu lesse o versículo 7. Quem tem Bíblia católica sabe. Aí ele pediu para eu ler. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorre a ele, mas nenhuma resposta ele dá e a ninguém livra de sua tribulação. Como é que você quer levar no andor uma coisa no seu ombro se você nunca vai ter resposta daquilo? Aí aquilo ficou na minha cabeça.
Aí, no texto, né? No texto. Quando eu falei do texto, ele falou assim, olha como é que Jesus ensinou a gente a orar. E orando, está em Mateus 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, e não serão. Aí eu, mas como é que pode? Aí foi que eu fui entender catolicismo para cristianismo. Eu não estou falando mal da religião. Eu só estou falando que eu vivi 18 anos e o que Jesus fez na minha vida. O que ele transformou. Que eu penso todo dia. Eu sempre tinha meu grupo das minhas meninas, né? A mais nova era a irmã, a esposa ali do seu Costa, dona do Depósito Santo Antônio, que nós rezávamos o texto. Né? Era o que eu fazia sempre, né? E fico pensando assim, hoje eu poderia estar lá rezando o texto, celebrando a missa, rezando a missa, mas Deus falou assim, não, você não vai ser isso, né? E hoje sou professor de português e falo sempre isso para meus alunos, e antes de eu ser professor eu falei assim, Senhor, então o Senhor faça qualquer coisa, se eu tiver errado, porque minha mãe não queria que eu fosse padre, queria que eu entrasse na marinha. Senhor, então faça qualquer coisa, ou me jogue numa cama, mas me faça, me mostre para mim. No dia da prova, irmãos, vocês quiserem ver, está aqui a marca, a minha apêndice estourou. Eu tinha 17 anos. No dia da minha prova, eu tive 5 minutos de vida. E foi meu padrinho, que era o padre Expedito, que me levou até o Hospital de Bom Sucesso. Perdi a prova. Então, era Deus trabalhando, transformando, né, a minha vida para que eu estivesse aqui hoje. Aí, eu no hospital, pedi que minha mãe levasse a minha Bíblia. Quando eu abri a minha Bíblia, né? Eu peguei, a enfermeira estava tirando sangue, eu abri a minha Bíblia e foi o seguinte. Foi Isaías 41, tá? Que já vou terminar. Isaías 41, versículo 13. Por que 13? Porque eu perguntei assim a ela. Qual é o dia do seu aniversário? Dia 13 de maio, por isso que meu nome é Fátima. Aí eu, dia de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu, 41, fui ler o 13. Olha o que diz o 13. E foi o versículo que eu pego para a minha vida. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu sou contigo. Aí ali foi Deus confirmando. Eu até me arrepio. Então hoje, irmãos, eu tenho muitas turmas, né, de pessoas que não são crentes. Quando eu vejo que eles não gostam, eu pego, sempre começo a aula, faço a oração. Aí eu finjo que esqueço. Mas aquele que fala que não gosta, fala assim, professor, não vamos orar hoje? Eu baixinho, glória a Deus. Porque é como a irmã Sônia falou. A senhora falou que a senhora ainda não sabe falar de Jesus, mas com certeza Jesus vai tomar conta da sua vida de tal forma que a senhora, o seu natural, a senhora já vai estar falando desse Jesus para pessoas que nem imaginam. Então não poderia deixar de falar isso, porque é todo dia o que eu agradeço a Deus. Agradeço a todo dia. Porque eu falo, eu poderia não ter conhecido vocês, poderia estar num lugar distante, fazendo coisa que com certeza Deus não queria que eu fizesse. Mas Deus pegou e me colocou aqui. E Deus é tão certo que Ele está aqui porque o que a irmã Rosa falou, e o que ele falou, como o Lorival falou, confirmou. E para fechar, meu professor falou, toda vez que você quiser carregar no andor ou rezar o texto, você faz o seguinte, você vai lá em Filipenses e descobre o que Deus quer de nós. Aí ele pediu para eu ler Filipenses 2, o versículo 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí eu não tive mais certeza. Abandonei o seminário, deixei tudo, né, e já estou 12 anos na Igreja Batista. Né, e cada vez que eu falo isso com meus alunos, né, cada vez que eu não posso, desde lá do meu nascimento, tá, minha mãe lá com 12 anos, Deus já sabia disso. Aí eu queria compartilhar isso, porque hoje é dia do seu aniversário, para que a senhora se lembre o que Jesus pode fazer na nossa vida. E na vida de qualquer um, o que vai fazer na vida da senhora, na vida do seu esposo, dos seus filhos e de sua família. E com certeza, a gente pensa que o nosso tempo é hoje, mas ele sabe o tempo dele. Amém. E o ser humano ele tem 3 necessidades. Ele tem necessidade de pai, ele tem necessidade de mãe e ele tem necessidade de Deus. Há um vazio dentro de nós que só é preenchido com a presença de Deus. Mas a gente precisa buscar. Buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Invocar em seu nome. E que
cada um de nós possamos aqui, a cada momento, a cada segundo, na hora da nossa necessidade, invoque o nome de Deus. Porque é Deus que nos salva, é Deus que nos permite que nós estejamos aqui glorificando o nome dele. E agora nós vamos glorificar através de cantar, louvar. E a Debinha vai estar... Você gostaria de algum hino? Tem algum hino em mente? Não? Tem uma extra que eu gosto muito, acho que tem que receber aí, que ela diz que Deus está ensinando, né? A cada momento Deus está ensinando a gente aprender a viver e a ser Deus. Mas eu não tenho como falar. Como é seu aniversário, Sônia? Nós temos um que é o nosso oficial, por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Então nós vamos... Aí você escolhe outra aí, Debinha. Vamos nos colocar de pé para que o nosso diafragma funcione melhor. Esse povo é um povo barulhento, então vamos fazer barulho. Tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Você vai, outra. O próximo tem que ser o parabéns. Que alegria, Deus quer. Quem tá com cantor aí? Não, é 400. Merinha, não gostaria de fazer uma conferência? Ela adora louvar, Ela só que é vergonhoso. ela conhece. Gostaria de fazer? Arrasa, nem. Você adora louvar. É da Ludmilla. Não vou textura que quer falar. Olha pra câmera. Todos os seus cultos, louvor, ele toca muito mais no meu coração de perto do meu coração. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amor do teu pureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas pra mim, tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olhas pra mim, eu preciso pegar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olhas pra mim, eu preciso pegar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti.
olha pra mim, eu preciso do teu olhar, fala pra mim. Eu te amo, Senhor. Amém. Nós vamos cantar hoje. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo e bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, agradecendo a Deus por tudo que foi feito aqui, agradecendo a Deus pela vida da Sônia, por ela ter permitido que nós estejamos aqui, e que Deus possa estar sempre te conduzindo, te abençoando, conduzindo a vida da sua família, que a sua família verdadeiramente possa ver a diferença que Cristo faz. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa tarde, Senhor, nesse espaço tão bom, com esse evento tão gostoso que o Senhor proporciona a nós. Nós queremos, juntamente com a nossa irmã Sônia, agradecer, Deus, pela vida dela, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre ela e a sua família, Deus. Todos nós que estamos aqui passamos pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, mas nós temos provado, Deus, como o Senhor tem sido fiel e como a sua paz tem enchido os nossos corações, Senhor. Amém. Nós te agradecemos muito pela tua presença aqui conosco, pela tua graça derramada sobre nós. Amém. E nós pedimos, Deus, fica aqui conosco, fica com a tua filha, com a família dela aqui. E quando nós nos formos também, Deus, nos leva até a nossa casa em paz. Amém. Nós pedimos isso, Deus, não porque nós merecemos alguma coisa de Ti, porque nós realmente não merecemos nada, mas pelo nome do Teu Filho amado Jesus, nós choramos. Amém. Eu vou passar no Antônio aqui um cartãozinho em nosso nome, tá bom? Feliz aniversário. Deus abençoe. Vamos, né? Vamos, né?
É bem gentil. Parabéns pra você, nessa data querida, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Eu gostaria também de dar uma palavra, assim, nesse momento do dia que ela me ligou, né, querendo saber mais sobre Jesus. E eu também sou uma pessoa assim que eu não sei muito falar, mas Deus coloca a palavra em nossas bocas, né? E eu acho que no dia que vocês telefonou, e depois eu conversei com meu esposo, e hoje em diante a gente temos que orar para que a Sônia seja uma serva do Senhor e reconheça mais a verdade, né? Porque na igreja que estava não tinha muito, Não trazia essa. aquilo que você estava procurando, a verdade que você estava procurando. E eu dou graças a Deus pela sua vida, pela sua esposa, né? Seus filhos, que é católico. E agradeço muito a Deus pela sua vida e por esse momento de estar aqui. Amém, amém. Eu estou, olha, gente, ele sabe como é que eu estou feliz nessa tarde de hoje. Eu já tive um momento, de outra maneira de manifestar a minha alegria. E hoje eu consigo até, depois eu já consigo fazer com que essa alegria de uma outra maneira. Eu oro muito, eu tenho orado muito pelas pessoas, né, que eu amo, né, que são pessoas amigas, conhecidas, mas eu tenho orado muito pelos irmãos da igreja. Porque nessa igreja, embora, lembra que eu te falei, que me disseram que na igreja nós você vai escolher a igreja batista, mas logo a igreja batista. Caraca, merda, tem muito tempo que você estava fechado. A igreja que discrimina, a igreja estranha, a igreja metida besta, foi o que me falaram com toda essa clareza, quando eu nem tinha intenção. Para mim, os batistas tinham uma marca. São pessoas Quando o pé estiver do lado, tu nota eles estão brigando ali, do outro lado. E eu nunca me preocupei, embora eu conhecesse muita gente, eu sabia que muita gente era convertida, eu nunca me preocupei assim, e perguntar assim, como é que é a sua igreja batista? É exatamente isso que me falaram? Não porque eu já tinha, já era, né? Eu já tinha uma ideia pré-concebida. Mas Deus é misericordioso, tem misericórdia da nossa ignorância, da minha ignorância. Ele foi colocando pessoas na minha vida e colocou a Soninha, quer dizer, me trouxe a Soninha de volta, né? Que a gente não tem vida, a gente não se via. E ela colocou de uma maneira tão simples, como eu conheço a simplicidade dela, da vida dela, o jeito dela. A Sônia, ela está dentro de uma igreja. Ela é uma pessoa que ela acha que as pessoas são tão acolhedoras, que são verdadeiramente irmãos de Cristo. Eu não vai me custar nada. Embora eu fui receoso por causa do meu esposo, né? Eu estou numa igreja grande, porque a ideia também que a gente tem da igreja grande é rico, né? Mas se vocês soubessem, acredito que até vocês já perceberam, eu fui tão bem acolhida dentro da igreja por pessoas que nunca me viram antes, que nunca nem conheceram, por ser amigo, né? Depois me aproximei do Carlos porque é esposo dela, mas é fácil. Mas eu fui, as pessoas me receberam com tanto carinho, o meu esposo, toda vez que está ali na igreja, na recepção na igreja, quando a gente entra na recepção, lá atrás, no refeitório, no banheiro quando encontro com as irmãs, nos corredores, gente, e eu tenho hábito de assim, e eu entro assim, né? Procurando o degrau, né, para mim não cair, porque eu gosto muito tal, e eu escuto assim, a voz, tanto de jovens, como de meninos, como de homens, senhoras, bom dia, bom dia, e eu tenho que levantar a minha vista, entendeu? Por eu ter esse hábito de andar correndo, né, e
Minha correndo atrasada. Diferente. Que não é nada. Só se for muitos anos atrás, eu não Antes de eu conhecer a igreja da Pix. Mas eu estou muito feliz com os irmãos que eu tenho estado na igreja batista. Eu estou verdadeiramente feliz, estou me sentindo muito bem. E Jesus, ele tem falado no meu coração com tanta tranquilidade, ele tem me dado tanta tranquilidade, que até aquela minha ansiedade que eu tinha antes, e a preocupação, sabe aquela preocupação que se defende? Antes que me façam, já vou me defender. Ele tem me tirado isso com muita tranquilidade, eu não tenho temido, o temor saiu do meu coração, a preocupação que é do meu esposo, meu Deus, mas aí vai pegar a vez para serviço. E a gente, como a gente faz isso? Como é que vai fazer? E eu não quero esse compromisso com a igreja, com o serviço da igreja. Meu Deus, a gente pode fazer coisas erradas, a gente não sabe, eu mesmo, eu não sei como fazer, eu não sei como conduzir, eu não conheço verdadeiro, eu não sei transmitir. E de repente, nós estávamos no encontro de casais, foi uma bênção pra gente, de repente eu estava na rede ministerial e foi outra verdadeira bênção para mim, e hoje estou caminhando, estou indo na escola bíblica, estou indo bem na igreja, né, aos poucos, e isso tem me fortalecido, até para eu estar no mundo de fora, porque uma coisa é quando a gente está lá dentro, outra coisa é quando a gente está aqui fora. Os meus familiares, meus filhos, eles não são evangélicos, né? Eu tenho uma filha que ela é católica, né, e nós, por incrível que pareça, no início, quando eu me converti, a gente debatia, mas hoje não. Cristo, ele tem sido tão benevolente que a mensagem que sai da minha boca para ela aceita com tranquilidade. As ideias católicas que ela traz para mim, eu antes, né, aquela coisa, está errado, isso não é assim, eu não sou assim. A ideia que ela me traz, eu consigo aceitar isso para mim, trazer para ela e conversar com ela com as ideias dela católica, eu com a minha verdade, né, de Jesus Cristo, que eu estou conhecendo agora, e trazendo a gente, e trocando essa mensagem, eu vivo trocando, eu encho o celular dela de mensagem, toda mensagem boa, ela fica, e ela trabalha o tempo todinho com a vista, ela trabalha com telemarketing, então ela tem que estar lá avisando e com fone de ouvido, mas ela consegue parar porque eu recebo mensagem, estou na igreja, aí eu marco aqui, né, versículo e tal, aí eu passo para ela, né, e ela tem recebido isso. Eu falo de Jesus com meus filhos, eu falo da paciência com meus filhos, eu fui também como vocês. Mas que isso? Não é. Filho, eu também não era assim, também fui assim. Eu não tinha tolerância, eu não queria saber, eu acho que a vida tinha muito mais importância, muito melhor do que lá na igreja. Tudo bem, hoje eu entendo, não debato, não brigo com eles, para eles têm obrigação, porque eu acho que tem todas as coisas que têm o seu tempo, e eu acredito, e eu coloquei esse propósito no coração, eu acredito que eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos vocês, estou assim, vou ficar glorificando, vou entrar na cabeça glorificando a Deus pela presença de vocês, pela vida de vocês, tá bom? Eu agradeço muito a Debinha, os louvores, a mensagem da Sônia, a da Fundação Jesus, do irmãozinho, muito feliz mesmo. Eu agradeço, mas vamos, né, depois do encerramento aqui, a gente vamos dar um tchau um pouquinho, olhar gravando, que já está todo mundo já inscreve. Amém. Vamos embora. Agora sim. Amém. Ó, sabe quem é que falou? Quem falou esse negócio de recepção? Cadê a Rosa? Rosa, eu acho que eu acho que meu marido fizer a rede ministerial, eu acho que ele vai encontrar já vai encontrar ele é ótimo, ele é uma benção. Irmão, lembrando que amanhã às 8 horas, hein? Amanhã, ok? 8 horas? Não, mas eu vou sim ver vocês rapidinho.
Acabou.